Agora que já vimos o código para inicializar, para alocar ali e inicializar a nossa tabela hash com listas ligadas, vejamos a função mais fundamental das tabelas hashes, que é a busca. Nessa função, a gente começa recebendo uma chave, e a primeira coisa, vocês vão ver que isso é comum para qualquer implementação de hash, é resolver a função de espalhamento, a função de hash aqui, para determinar qual vai ser o índice da tabela em que eu devo buscar, a princípio pelo menos, onde que vai estar aquela minha chave. Então, note que a minha funçãozinha tem dois parâmetros, porque eu deixei dinâmico aqui qual é o tamanho atual da tabela. Então, sendo m o tamanho da tabela e dada a nossa chave, ele devolve para mim que na posição H, uma posição entre 0 e m-1, que são as posições da minha tabela, estará essa chave, se ela existir. Né? A busca sempre pode falhar. E daí o que eu faço? Como eu tenho uma lista ligada para cada posição, eu vou pegar o início dessa lista ligada e vou atribuir para P. E agora eu vou iterar ao longo de P nesse laço aqui. Sempre que a gente vê um laço num programa, cabe perguntar qual é o invariante do laço, qual propriedade que ele mantém enquanto ele está funcionando. Isso ajuda muito a entender o que o programa está fazendo. E no caso, esse laço aqui, ele mantém a seguinte propriedade. Ele continua iterando enquanto a lista não tiver acabado. Vejam, nessa condição aqui, ele vai continuar enquanto o meu P não estiver apontando para null, quer dizer, a lista não acabou, e enquanto ele não encontrar aquela chave. Note que é isso que eu estou verificando aqui. strcomp está comparando a chave da célula corrente com a chave buscada, verificando se ela é diferente de zero. Então, enquanto não acabar a lista e enquanto eu não encontrar a chave, eu continuo avançando. É o que nós estamos fazendo aqui. P recebe P pointer proxy, eu vou avançando na lista. Entendendo que é esse o invariante desse laço, que ele vai continuar enquanto não acabar a lista e eu não encontrar, eu sei que quando eu sair dele, de duas uma, ou P é igual a null, porque a lista acabou, ou então P aponta para o elemento que eu estava buscando. Como que eu verifico se eu estou num caso ou em outro? Um simples if aqui, verificando se P é diferente de null. Se for, ele encontrou e devolve o valor. Eu dou aqui return P pointer valor aqui. Se não, eu devolvo zero, indicando que eu não encontrei. Isso aqui funciona, dependendo da aplicação, mas eu já vou apontar uma fraqueza aqui desse método para fazer a gente pensar. E se o valor for zero? Tá? E se o valor que os meus itens podem adquirir ali for um inteiro e zero for um desses valores permitidos? Vai dar uma ambiguidade, né? Eu não vou saber quando essa função devolve se ela está me dizendo que não encontrou ou se encontrou e o valor é zero. Eu podia usar -1, mas caia no mesmo problema. E se for -1? E se -1 for um valor válido? Como que a gente contorna esse problema? E aqui a sugestão é, vamos trabalhar com endereço de memória. Se vocês quiserem deixar essa função mais robusta, basta devolver aqui no if anterior, nesse aqui, não o valor em si, mas o endereço do campo em que está o valor. Eu vou mudar, então, em vez de devolver valor, eu devolvo sempre um apontador para o campo em que está o valor. Se eu não encontrar, eu devolvo null. E null não é um valor válido porque ele não é um endereço válido. Ele está me dizendo que não achei. Caso contrário, eu devolvo o apontador para o campo e daí a função que receber que pegue o conteúdo desse campo e opere em cima. Só para vocês perceberem como certas nuances de trabalhar com memória permitem deixar a função mais robusta. Seguindo aqui, se a gente sabe fazer busca, como é que a gente faz a inserção? Essa é a nossa próxima questão. A inserção, que é, na verdade, o nome que está ele está escondendo um pouquinho o jogo, eu quero destacar para vocês que é uma inserção ou edição. Eu estou operando aqui numa tabela que não tem dois elementos com a mesma chave, eu não aceito isso. Então, se eu estiver inserindo, for a primeira vez, eu coloco ele. Se ele já existir lá, eu vou mudar o valor dele. Vou fazer uma edição. Tá? Eu estou supondo isso. Minha tabela de símbolos está sendo implementada com essa nuance. Eu recebo aqui na minha stinsert a chave e o valor. A chave do elemento que eu quero inserir, o valor do elemento, ou eu posso interpretar como sendo a chave do elemento que eu estou buscando para alterar o valor dele. O começo vocês vão ver que é idêntico à busca, porque eu tenho que resolver a função de hash com aquela chave para saber em qual índice do meu vetor que eu vou buscar. Daí P aponta
para o início da lista que sai daquela posição, ele recebe o valor de tab H. Eu entro num laço que é idêntico ao anterior, e sendo idêntico, esse laço vai ter o mesmo invariante, ele vai continuar avançando pela lista, enquanto não chegar ao final e enquanto não encontrar aquela chave buscada. Quando eu saio dele, portanto, tem duas opções. Ou eu encontrei, caso que eu estou na edição, porque aquele elemento já existe, eu só quero mudar o valor dele, ou eu não encontrei. Vamos tratar primeiro o caso em que eu não encontrei. Se P for null, caso que esse if aqui testa, eu vou inserir no início da lista. Tá? De novo, uma escolha de design, aí eu vou inserir no início, é mais simples. Então, lembrando vocês como funciona a inserção em lista encadeada, eu primeiro aloco aqui o espaço para a minha nova célula, digo que P aponta para ele, esse Pzinho meu auxiliar. Eu vou ter que alocar também aqui a chave, tem que tomar esse cuidado, tá? Como uma string é um vetor de caracteres, eu tenho que usar a copy string para que eu não copie só o apontador. Eu tenho que realmente alocar o espaço para essa string ali, no p.pointer-chave, um detalhezinho técnico. Atualizo o número de chaves, como sendo mais uma, já que eu estou inserindo uma nova. E como que eu faço a inserção no início da lista? Vou fazer um desenho para ajudar vocês a enxergarem. O meu tab está apontando aqui para o meu vetorzinho de listas. Digamos que essa é a posição H. Tá? Então é essa posição aqui que eu vou brincar. E digamos que eu já tenho uma lista ali. Como que eu vou fazer? O que eu estou fazendo é que eu estou alocando uma nova célula, colocando nela chave e valor. E daí eu vou dizer que essa aqui está apontada por P, tá, gente? E daí eu vou dizer que p.pointer-prox aponta para tab H. Vou inserir no início da lista, é assim que funciona. A gente manda ele apontar para o antigo início da lista. E na sequência, tab H aponta para P. Isso aqui não vai mais ser verdade. E ele aponta lá. O desenho fica todo feinho, assim, porque a lista perdeu a linearidade dela ali, né, visual apenas. Mas se vocês seguirem a setinha, vocês vão ver que a nossa nova célula agora está no início da minha lista, que começa em tab H. Falta colocar o valor. Eu não coloquei aqui, porque isso vai ser comum tanto para inserção quanto edição. Eu não coloquei aqui dentro do if, eu quero dizer. Ele está logo na sequência aqui, p.pointer-valor recebe valor. Então, se for uma inserção de um novo, como eu acabei de inseri-lo. Se não, perceba que eu pulei o if, porque P não será null, ele vai estar apontando para a célula que tem aquela chave, e daí tudo que eu tenho que fazer é p.pointer-valor recebe valor, eu alterei o valor. Por isso que é uma inserção ou edição. É prático, porque faz as duas coisas numa única função, mas tem a característica de que eu não aceito repetição. Então notem que prós e contras ali no design. E eu quero deixar dois quizzes para vocês aqui a mais. O primeiro eu deixei ali em cima, mas já meio que comentei a resposta. Tentar dar alguma ideia para vocês do que fazer nesses aqui também. O quiz 2 diz respeito justamente a vocês pensarem como separar a inserção da edição. É um exercício interessante porque você já tem uma função mais robusta como base. Vocês podem fazer duas cópias dela e falar, peraí, deixa eu tirar as características de edição daqui para ela só inserir. Ou ela insere, ou ela não faz nada, por exemplo. E a edição, ela só vai fazer alguma coisa se encontrar. Ela não vai inserir caso ela não encontre. Separar, qual seria a vantagem disso além do exercício? Como eu falei, se você separar a inserção de edição, daí você pode trabalhar com uma tabela de símbolos que aceita múltiplos elementos com a mesma chave. Tem que tomar alguns outros cuidados, mas pode ser importante em algumas situações. A chave nem sempre é única. E o quiz 3 aqui, como implementar a inserção que mantém os itens em ordem na lista. Isso é um detalhezinho, mas é um detalhe legal, que eu estou partindo do princípio aqui que eu tenho uma lista ligada a partir de cada posição, mas essas listas ligadas não estão em ordem. Eu vou inserindo sempre no início, não estou nem aí para isso. Se eu mantiver essas listas em ordem, eu posso tornar a minha busca um pouco mais eficiente, porque ela não precisa buscar até chegar no final da lista. Ela pode buscar até encontrar alguém com uma chave maior do que a que eu estou buscando. Daí, como eu estou mantendo a lista em ordem, eu já sei que não encontrei. Isso torna a busca mais eficiente, mas não tem almoço grátis. Eu tenho que tomar cuidado na hora de inserir na posição correta. É uma escolha interessante, ganha um pouquinho de eficiência ali, na média, mas precisa fazer a mudança aqui no insert para que ele percorra a lista e saiba parar na hora certa para inserir. Fica como um quiz esse particularmente interessante, até mais interessante que o 2, né? Mas os dois aí ajudam vocês a aprenderem melhor o assunto.